A estequiometria da eletrólise é também conhecida como leis de Faraday, e através desses cálculos estequiométricos nós podemos quantificar o quanto de um determinado metal foi eletrodepositado na superfície do outro para conferir um embelezamento ou então resistência ao processo de corrosão. A gente sabe lá da física que a cada um só elétron ele carrega consigo uma carga equivalente a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas assim como uma andorinha não faz verão, um só elétron não faz eletrólise. Vamos pegar um montão aqui, ó, 6 vezes 10 a 23 elétrons, que é o equivalente a... Bom, eu conheço esse número, né? 1 mol de elétrons é equivalente a 6 vezes 10 a 23 elétrons. Então, fazendo essa conta, ó, 6 vezes 10 a 23 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 dividido por 1, a gente vai ter o equivalente a 96.500 coulombs, ou seja, a carga equivalente a 1 mol de elétrons. Então, a gente pode falar que a cada 1 mol de elétrons, que passou aí por um determinado eletrodo, carregou consigo 96.500 coulombs. Ou, contrário dizendo também, se a gente sabe quantificar 96.500 coulombs, depois te mostro como, que passaram por um determinado eletrodo, a gente sabe que passou junto com essa carga 1 mol de elétron. Tá? Essa é uma constante, que é conhecida como constante de Faraday. Então, nós podemos falar que a cada 1 Faraday, um Faraday, abreviado assim, um Fão, é o equivalente a 96.500 coulombs por mol, certo? Então, cuidado, essa carga é a carga para cada 1 mol de elétrons. Assim como é a massa molar, né, a massa para cada 1 mol, essa é a carga molar, digamos assim, ou seja, a carga para 1 mol de elétrons. Tudo bem? Como é que a gente vai calcular essa carga, então? Nós temos aqui o nosso gerador, né, e a cuba eletrolítica do processo de eletrólise. A gente sabe que a gente consegue colocar aqui no sistema um amperímetro, e o amperímetro irá nos fornecer a corrente elétrica aí que está passando no nosso sistema. E a gente também consegue quantificar o tempo que este processo ou essa eletrólise está funcionando, beleza? Através da corrente do tempo, a gente consegue calcular a carga aqui dada pela letra Q. Então, o produto, corrente vezes o tempo, nos fornece aí a carga. Só que, aí a gente tem que tomar um certo cuidado, a corrente elétrica ela tem que ser obrigatoriamente dada em ampere. O tempo não pode ser em minuto, não pode ser em horas, não pode ser em milênios. O tempo tem que ser obrigatoriamente dado em segundos. E assim, corrente em ampere vezes o tempo em segundos vai nos dar a carga equivalente lá em coulombs, beleza? Essa é a carga em coulombs, tudo bem? Então, uma coisa importante, se eu sei a corrente, sei o tempo, eu sei a carga. E eu sei, então, que a quantidade de carga que passou nesse ponto, no mesmo intervalo de tempo, foi exatamente igual a que passou neste ponto aqui, né? Se eu sei, então, a quantidade de carga que passou aqui nesse ponto, foi exatamente a mesma quantidade, no intervalo de tempo igual, que passou aqui por esse outro ponto, tudo bem? Então, isso é super importante a gente ressaltar. Por que a gente tem que aí prestar muita atenção na relação da carga com o mol de elétrons? Nos cálculos estequiométricos, se a gente relembrar, nós sempre temos a relação do número de mols para alguma coisa. O número de mols pode estar relacionado com uma quantidade, 6 vezes 10 a 23, pode estar relacionado, por exemplo, com a massa em gramas de um átomo ou então de uma molécula, pode estar relacionado com o volume, se for CNTP 22,4 litros. Então, o número de mols é o que vai nos abrir ali para os cálculos estequiométricos, utilizando, evidentemente, as equações devidamente balanceadas, né? Como na eletrólise nós temos duas partes, que é um do gerador e outro da reação química, o gerador fornece a corrente elétrica para forçar a reação química a acontecer. Então eu vou ter que associar essas duas coisas. Quem é que vai associar essas duas coisas? A constante de Faraday. A cada 96.500 coulombs que passa pelo fio, cada um daqueles pontos, carregou consigo 1 mol de elétrons. Então, sabendo a carga, eu sei quantos mols de elétrons e vice-versa. Sabendo quantos mols de elétrons, eu sei também a quantidade de cargas. Então, tem que ficar isso em mente, né? Com isso em mente. Quem vai fazer a ponte do gerador lá em cima para a reação aqui embaixo da eletrólise é a carga. A cada 96.500 coulombs de carga, 1 mol de elétrons foram carregados. Tudo bem? Muito bom. Então, sabendo disso, a gente já pode matar um exercício. Ó, vou fazer aqui o exercício da Unicamp de 2018, que ele fala que a galvanoplastia consiste em revestir um metal por outro a fim de protegê-lo contra a corrosão ou então melhorar a sua aparência. O estanho, por exemplo, é utilizado como revestimento do aço, empregado em embalagens de alimentos. Aquelas latas de conserva são latas chamadas de folhas de Flanders, né? E aí é um revestimento de estanho numa chapa de aço.
Tudo bem. Daqui, lembrando lá que a gente fez na parte anterior, né? O aço que vai ser revestido tem que ser conectado aqui ao cátodo, polo negativo, enquanto a barra de estanho tem que ser conectada ao anodo, polo positivo. Isso porque o estanho sofrerá um processo de oxidação, gerando íons de estanho 2+, na solução, que serão capturados porque cargas e sinais opostos se atraem aqui na superfície do aço. Se eu sei a corrente e se eu sei o tempo, eu sei qual é aí a espessura, a massa certinha, já vou depositar aqui na superfície. Tudo bem? Bom, na galvanoplastia, a espessura da camada que ele diz, né, pra gente, pode ser controlada com a corrente elétrica e o tempo empregados. A figura aqui nos mostra justamente a representação esquemática desse processo. Considerando a aplicação de uma corrente constante de intensidade igual a 9,65 vezes 10 a menos 3 amperes, né, e a massa depositada de estanho após 1 minuto e 40 segundos será de aproximadamente, dados que o mol de elétron, a constante Faraday, né, é equivalente a 96.500 coulombs, e a massa molar do estanho 119 gramas por mol. Belezinha? Então, só um detalhe importante, ó, ele está colocando aqui o tempo em minuto e segundo. Então, a gente sabe que se a gente tiver 1 minuto, nós vamos ter um total de 60 segundos, certo? Então, o tempo que essa célula eletrolítica continuou, ou foi funcionando, né, de 1 minuto mais 40 segundos, que vai nos dar um total de 100 segundos. Esse é o tempo, certo? E a corrente aqui, 9,65 vezes 10 a menos 3. Bom, deixa eu trazer aqui para baixo para ficar mais fácil. Ó, o tempo a gente já tem calculado, são exatamente 100 segundos. A corrente que a gente viu lá é equivalente a 9,65 vezes 10 a menos 3 ampere. Corrente ampere, tempo em segundos. O que a gente tem aqui? Bom, nós temos a carga, né? Então, se eu tenho a corrente e tenho o tempo, eu tenho a carga também. Vou pegar lá a corrente 9,65 vezes 10 a menos 3, vezes aqui o tempo de 100 segundos. Isso vai nos dar uma carga. Deixa eu fazer aqui do lado. A carga vai ser, bom, 100 é 10 ao quadrado, né? Então, eu vou trabalhar com as potências aqui. Vai ser 9,65 vezes 10, aqui 10 ao quadrado com 10 a menos 3, 10 a menos 1 coulombs. Cuidado com a unidade ali, beleza? Então, já sei a quantidade de cargas. E agora, o que eu preciso fazer? Se eu sei que ele vai depositar estanho, então a barra de aço está conectada ao cátodo. O cátodo atrai cátions de estanho 2+, porque é o polo negativo. Como é que é a semi-reação? Estanho 2+, captura lá 2 mols de elétrons através do cátodo e vai gerar estanho metálico, né? Estanho 0. A nossa semi-reação agora, o que a gente precisa fazer? Lembra que a gente estava comentando anteriormente. Quem é que relaciona as coisas aqui do nosso gerador? Porque essa parte aqui é a parte do gerador. Com a equação química, é aqui a carga junto com o mol de elétron, né? Então, a gente está observando aqui na semi-reação. A cada 2 mols de elétrons, eu consigo depositar o equivalente a 1 mol de estanho na sua superfície. Tudo bem? Legal. Só que o dado que a gente acabou de calcular está em coulombs. Então, eu vou ter que passar esse mol de elétrons para coulomb. Mas é facinho, ele até deu. A cada 1 mol de elétrons são o equivalente a 96.500 coulombs de carga. Como eu tenho 2 mols, então 2 vezes 96.500 coulombs. Tudo bem? Como ele quer saber a massa, então eu vou passar. Cada mol de estanho, nós temos 119 gramas. Então, tá aqui. Agora, a gente pode usar o nosso dado. 9,65 vezes 10 a menos 1 coulombs vai nos dar a massa de estanho que foi eletrodepositada. Beleza? Como ele falou que é aproximadamente, eu já fiz as contas aí, porque o mais importante era saber relacionar essas relações, é ótimo, né? Relacionar essas duas aí grandezas, né? A massa que vai ser equivalente a 0,6 miligramas. Depois você confere as minhas contas aí. Então, a gente vai ter esse total de massa de estanho que foi depositada nesse tempo de 100 segundos com a corrente aqui de 6,65 vezes 10 a menos 3 amperes, tá? Muito bom, então vamos ver quais são as alternativas aqui e ver qual é a correta, né? Na letra C e na letra D ele fala 1,2, então já esquece aqui. Na letra A e na letra B ele fala 0,6 miligramas. No item A, então, ele fala 0,6 miligramas e ocorre no processo a transformação de energia química em energia elétrica. Não, na verdade, como nós temos aqui uma eletrólise, é o contrário, é energia elétrica forçando uma reação não espontânea acontecer. Tá? Então, a letra A já foi embora, ficamos mesmo com a alternativa letra B. São 0,6 miligramas que nós temos do nosso metal estanho sendo depositado no processo e a transformação de energia elétrica em energia química. Aí sim, a gente tem a alternativa correta, a letra B. Tudo bem?
Muito bom. Os cálculos estequiométricos, então, da eletrólise, a gente vai relacionar a quantidade de cargas gerada pelo gerador, que a gente calcula sabendo a corrente em ampere e o tempo em segundos, e a gente relaciona essa quantidade em cargas aí com as semi-reações. A cada 1 mol de elétron são 96.500 coulombs. E é importante sempre ressaltar que a quantidade de carga que passou por um lado, ou seja, por um eletrodo, é exatamente igual a que passou pelo outro eletrodo no mesmo intervalo de tempo. Beleza? É isso aí. Te vejo numa próxima. Tchau.